Peter nunca foi o filho favorito de seu milionário pai, que ao falecer lhe deixou apenas uma velha casa como herança. Seus irmãos ficaram com todos os outros valiosos bens do falecido, e zombaram muito de Peter por ter ficado apenas com aquela sua parte na herança, sem desconfiarem do que havia lá dentro. Peter, ao chegar na reunião familiar onde tratariam da herança deixada pelo seu pai, foi recebido com desdém, mas ele estava decidido a receber algo de seu pai, uma vez que seus irmãos já tinham partilhado a maioria dos bens. Sua irmã mais velha disse a Peter: "Ok, Peter. Pode ficar com a velha casa de férias." Peter não acreditava no que estava acontecendo. Além de seus irmãos ficarem com os bens mais valiosos, a ele restou uma casa aos pedaços, que consumiria pelo menos uns $20.000 em reforma para chegar a valer alguma coisa. Ele decidiu aceitar, pois era a única coisa que lhe restou. Peter, ao entrar na casa, encontrou uma enorme bagunça. Decidiu pôr tudo em ordem, começando pelo seu velho quarto. Assim que entrou no quarto, algo veio à sua mente: será que ainda estaria lá? Após uma longa procura, ele finalmente encontrou. Era tudo o que precisava. 6 meses após esse achado, sua família apareceu com ar de escárnio, sem desconfiarem do que Peter tinha encontrado. Logo mudaram suas feições quando viram Peter com ar de milionário. Mas o que afinal Peter achou no interior da casa? Por que Peter era tão desprezado pela família? Peter era o caçula de uma família de 2 irmãos e uma irmã. Sua família era muito rica. Seu pai era um grande executivo de uma renomada construtora. Sua família na época era muito feliz. Seus irmãos eram muito amáveis com ele, por ser o caçula do clã. Mas quando ele completou 8 anos de idade, sua mãe veio a falecer, então tudo mudou na vida de Peter. Seu pai mudou radicalmente. Por algum motivo ele não suportava nem olhar mais para Peter. Ele não fazia ideia do porquê seu pai mudou de comportamento depois da morte de sua mãe. Ela era sua protetora, sempre defendeu Peter, e depois de sua morte, ele ficou isolado, desprotegido perante o resto da família sem entender porquê. Seu pai desde então permaneceu com um estranho comportamento por todo o resto de sua vida. Chegou a deixar de manter Peter na faculdade, diferente do que fez com seus irmãos. Seu pai sempre dava desculpas incoerentes quando Peter pedia explicações. Por isso seus irmãos se formaram em medicina e advocacia, com ótimos empregos. Enquanto Peter, que não possuía curso superior, que fora negado pelo pai, tinha um humilde emprego, se tornando o pobre da família. Tudo isso pela amargura que seu pai nutria por ele. Com o passar dos anos, seu pai veio a ficar muito doente, falecendo em seguida. E como sempre, Peter foi o último a saber da notícia. Ele nem se abalou com o fato, pois o sentimento de filho há muito tempo havia desaparecido. Ele foi ao funeral com sua esposa e seus adoráveis filhos. Após o funeral, foi convidado pelos irmãos para discutir a herança deixada pelo pai. O convite o deixou perplexo. Não imaginava que os irmãos estivessem, naquele momento, sedentos por partilhar os bens. No dia da reunião para a divisão dos bens, Peter ficou apenas com uma velha casa de veraneio, e seus irmãos com o resto dos bens. Começou-se uma discussão, então os irmãos o advertiram para cessar as lamentações, pois os bens foram divididos conforme os gastos que tiveram por mantê-los, sobrando então para Peter aquela velha casa de férias. Aquele bem no passado tinha um valor considerável, mas pelo abandono pouco valia nos dias atuais. Peter pensou, melhor aquele bem imóvel, do que mãos vazias. Porém sentiu-se extremamente injustiçado, e nunca mais queria vê-los novamente. Ele foi até a casa para uma inspeção preliminar. Ela estava em péssimas condições. Apesar disso, as lembranças de sua infância lhe vieram à mente. Seus melhores momentos sempre foram ao lado de sua querida mãe. Quando entrou na casa,
teve uma desagradável surpresa. Parecia que alguém tinha invadido a moradia para demolir o lugar por diversão, ou para procurar algo de valor, tamanha era a bagunça. Então foi verificar o seu antigo quarto, sem ter certeza do que iria encontrar. Ele reconheceu muitas coisas, cartazes rasgados em sua velha cama. Então ele tem um flash de memória, quando vê a chaminé que sempre esteve em seu quarto, e se pergunta, será que ainda estaria lá? Com o coração disparado, ele procura em meio à bagunça por algo que deveria estar escondido. Uma lenta e dolorosa vingança é o que ele almeja, se encontrar o que procura. Ele já pode imaginar a cara de seus irmãos, então ele se lembra, atrás de sua velha cama, foi ali que ele havia escondido na época. Peter com muito esforço consegue afastar aquela pesada cama, e em meio a algumas madeiras levemente danificadas, ele consegue abrir um compartimento secreto, revelando o que estava em seu interior. A fisionomia de Peter mudou da água para o vinho quando ele viu que o objeto ainda estava lá. Ele simplesmente sentiu o peso de uma vida inteira sair de seus ombros, enquanto retirava com muito cuidado uma caixa de metal do buraco. Quando estava prestes a abrir a caixa, algo aconteceu. Peter ouviu um estrondo muito forte na porta de entrada da casa. Será que seus irmãos tinham mudado de ideia e vieram para averiguar? Então rapidamente esconde a caixa no buraco, e a tampa com jornais velhos. Quando desce as escadas, logo vê 2 policiais em pé junto à entrada. Peter termina de descer as escadas e pergunta aos policiais do que se tratava. Os agentes de forma agressiva perguntaram, quem é você? O que você está fazendo aqui? Como conseguiu as chaves da casa? Peter, assustado, tentou responder com calma a todas aquelas perguntas. Depois de explicar tudo aos policiais, eles se acalmaram. Os vizinhos haviam chamado a polícia, porque acharam suspeito alguém entrar na casa depois de anos abandonada. Os policiais entenderam a história da herança, mas explicaram que o governo estava tentando confiscar a casa há mais de 4 anos sem sucesso, pois teriam primeiro que identificar o proprietário. O pai de Peter nunca transferiu a casa para seu nome, e os policiais não podiam confiscar o bem sem identificar o real proprietário. Então Peter perguntou aos agentes se ele podia entrar na casa. A resposta foi negativa, já que eles encontraram o proprietário legal. Podiam então confiscar imediatamente. Peter tentou argumentar de todas as maneiras para entrar novamente na casa, mas os policiais estavam irredutíveis. Ele entrou em pânico, ninguém podia saber o que tinha dentro da casa. Se alguém descobrisse a caixa, o plano de vingança contra seus irmãos cairia por terra. Agora Peter teria que enfrentar um processo judicial para tentar recuperar a casa. Ocorre que ele nunca esteve num tribunal e precisaria de um advogado, mas não conhecia nenhum doutor da lei, a não ser um de seus próprios irmãos. Sem outra alternativa, seguiu para falar com Paul, seu irmão advogado. Quem sabe ele não faz um preço camarada por se tratar de irmão. No escritório de Paul, Peter fala sobre a casa, então Paul teve um acesso de riso. O que há de errado com aquele lixo de casa? Não querem te entregar a casa agora? Peter teve que contar até 10 para manter a calma, e depois de conversar com o irmão sobre as questões legais que envolviam o imóvel, percebeu que isto era apenas mais um caso para Paul. Porém os honorários não seriam o que Peter havia imaginado por se tratar de família. Peter não tinha escolha e fechou com Paul que estaria ao seu lado nos tribunais. Paul conseguiu reverter o caso. A casa voltaria a pertencer a Peter, que teria um prazo de 6 meses para colocar os impostos em dia. Caso contrário, o imóvel voltaria a ser confiscado. Mas Peter não estava preocupado com o prazo para pagar os impostos. O que ele queria era correr para a casa e ver se a caixa ainda estava lá. O processo judicial foi rápido, durou pouco mais de 2 meses, com $5.000 em impostos atrasados, mais os honorários de Paul. Agora tudo o que Peter desejava era levar sua mulher e filhos para conhecer a casa herdada, e mostrar por que estava tão feliz com um imóvel caindo aos pedaços e com uma dívida fiscal e honorários ainda a serem pagos.
Ela tinha medo das dívidas contraídas com o processo judicial. Porém, Peter estava preocupado apenas com a caixa no esconderijo. Chegando na casa, ele mal conseguia conter seu estado de euforia. Subiu as escadas num só passo e entrou no seu quarto. Sua pulsação estava nas alturas, foi até o esconderijo e por sua sorte a caixa ainda estava lá, bem segura. Os policiais naquele dia não entraram na casa, pois se o fizessem certamente teriam achado a caixa, e tudo estaria perdido. Pegou a caixa com cuidado, a levou até uma mesa antiga na sala, e devagar abriu a tampa. Sua mulher não tinha ideia do que se tratava, estava preocupada achando que seu marido estivesse sofrendo algum tipo de alucinação. Quando ele abre totalmente a caixa, ela não podia acreditar no que estava vendo. Seus olhos brilharam junto com o brilho dos objetos. Havia ali no interior daquela caixa 5 relógios da marca Rolex, que valiam uma verdadeira fortuna, inclusive uma das peças era item de colecionador. Ela, que não entendia muito bem de relógios, podia perceber que ali diante dos seus olhos estavam itens extremamente caros. Ela estava sem entender como Peter achou aquela caixa, como ele sabia o que havia em seu interior. Então, com calma, Peter começou a contar uma longa história. Quando ele tinha 8 anos de idade, após a morte de sua mãe, ele teve uma grande discussão com seu pai. Ele, sabendo que seu pai adorava aqueles relógios, entrou à noite em seu quarto e os tirou de lá, os escondendo atrás de sua cama. Ele pretendia devolver ao seu lugar de origem alguns dias depois, porém seu pai chamou a polícia para registrar o roubo. Peter ficou assustado e confuso, decidiu ficar quieto por uns tempos. Depois da morte de sua mãe, esta foi a última vez que estiveram na casa de veraneio, e Peter acabou esquecendo com o tempo do incidente ocorrido naquela época. Vindo a lembrar aos poucos, quando herdou a casa, e lá retornou décadas depois. 6 meses após aquela fatídica reunião familiar, onde seus irmãos partilharam os bens de forma injusta, Peter marcou uma nova reunião na velha casa. Seus irmãos ficaram surpresos, imaginando que ele não tinha conseguido dinheiro para recuperar a casa, e iria pedir ajuda novamente. Quando eles chegaram na casa no dia e hora marcados, começaram a rir novamente porque nada havia mudado, lá estava a velha casa no mesmo estado de precariedade. Então eles assistem de queixo caído Peter chegando no local pilotando sua novíssima Lamborghini. Mas como ele conseguiu pagar por isso? Perguntavam incrédulos. Peter apenas sorri e pergunta para eles se estão interessados na compra da velha casa. Ele nem cogita contar-lhes sobre os relógios, que foram de certo modo os reparadores da grande injustiça praticada pelos irmãos na partilha dos bens no passado. Peter acaba vendendo a casa mais tarde e hoje vive uma vida confortável com sua família. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações para não perder as próximas histórias. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares, e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de histórias e contos fascinantes.